texto bíblico de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, nos diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava pelo jardim no fim da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. As ações diante da voz de Deus, narradas nesse texto, do homem com sua esposa, é que eles tiveram medo, estavam nus e se esconderam. Mas na prática, o que aconteceu foi que primariamente eles se observaram, olharam para si e se perceberam nus. Depois surgiu o medo, quando soubem que seriam pegos, seriam vistos por Deus naquela situação. E só então eles se esconderam. E eu quero seguir essa linha. Eu quero falar sobre alguns movimentos nossos que nos afastam da voz de Deus, que nos afastam da presença de Deus, que faz com que essa resposta, que por muitas vezes clamamos e pedimos ao Senhor, fique distante de nós. É bem verdade que o fato de estarem nus nunca foi um problema. Se você ler o último versículo do capítulo 2, você vai observar que os dois estavam nus e eles não tinham vergonha disso. Antes de iniciar o capítulo 3, nós encontramos justamente essa expressão. Homem e mulher estavam nus e eles não se envergonhavam, não tinham problema nenhum. Então, o problema aqui nesse texto não estava na nudez, e sim na mudança de mente que ocorreu na vida. A mentalidade de Adão e Eva havia se corrompido, havia se modificado. E a partir deste momento, a nudez trazia vergonha. A nudez expunha de uma forma a sua vulnerabilidade, o seu erro, a sua falta. E sendo bem sincero com os irmãos, eu acredito que a primeira razão para que nós fiquemos distantes de Deus são justamente os nossos erros, os nossos pecados. Quantas vezes diante de atos falhos nossos, a vontade que temos é de fugir da presença repressora de qualquer pessoa que possa mostrar esse erro. Certa vez eu estava em Maceió com minha mãe, e ela comprou um espelho. Sabe aquele espelho que dá um zoom muito, muito, muito grande? Eu fiz a minha barba e ela fez: você acha que você fez sua barba certo? Enfim, eu nunca fiz a minha barba certo, mas naquele momento eu fiz. E ela pegou aquele espelho, botou assim, e eu comecei a ver as imperfeições do meu rosto. Você começa a ver um monte de cravo que você olha no espelho normal, não tem, mas quando você bota aquele espelho gigante na sua frente, você começa a ver as imperfeições, as rugas. Eu disse: meu Deus, eu sou tão jovem, como é que pode um negócio desse ser apresentado de uma forma tão estranha? A sensação que eu tenho é que quando nós ouvimos a voz de Deus, é como se um espelho desse fosse colocado na nossa frente. E naquele momento, as coisas que nós não gostamos de nós mesmos, as coisas que nós temos medo dentro de nós, ou que queremos esconder dentro de nós mesmos, são reveladas, são colocadas à mostra, são expostas. Errar, pecar, eu acho que muitas vezes a gente nem liga muito. Mas o pecado vinha a público, isso mexe com qualquer um. Quantas vezes a gente tem um pecado de estimação que nunca nos incomodou, nunca foi um problema, é domesticado, é de casa, a gente vai cuidando dele, aquele pecado vai crescendo, sendo muito bem alimentado. Alguns dizem até que a carne é fraca, mas nesse caso parece ser muito forte, até que chega o dia que o pecado é revelado. E aí nesse momento o que acontece? Aí há constrangimento, há vergonha, há um peso, um remorso, um arrependimento talvez. Adão e Eva estão passando por esse momento. Pecaram,
E agora o pecado está sendo exposto. Outras pessoas vão visualizar, vão perceber esse pecado. Eles se distanciam da voz de Deus por se encontrarem nus. E às vezes a gente, dentro da igreja, quer cuidar primeiro de colocar roupas nas pessoas para que elas possam estar na presença de Deus. Vou explicar bem essa expressão. Primeiro a gente quer que o camarada esteja todo arrumadinho, tendo uma vida padrão, para que depois ele possa conhecer a Deus, quando na verdade o processo é inverso. Quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos nus. Estava com o nosso pecado exposto. Ninguém aqui passou a ser íntimo de Deus, ou próximo de Deus, porque se santificou antes de estar na presença dele. Muito pelo contrário. Ele mesmo é quem nos santifica. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido com Adão e Eva? Já sabia. Mas mesmo assim ele vai ao encontro. Ele não foge ao encontro. Já Adão e Eva ficam reclusos. Tentam encontrar alguma saída, tentam se, de alguma forma, tapar a sua nudez, esconder a sua nudez e depois se esconder. Mas mesmo assim, Deus vem ao nosso encontro. E às vezes eu me incomodo porque começamos a acompanhar algumas pessoas que estão chegando na igreja, e aí a pessoa comete algum pecado, ou já está na prática de um pecado há muito tempo, e a primeira coisa que falamos é: querido, você precisa parar com isso aí, tem que mudar, para entrar da igreja desse jeito não dá, o que é que as pessoas vão pensar? O caminho, na verdade, não é esse. Deus continua vindo ao nosso encontro, independente do estado que você esteja. Ele vai vir ao teu encontro. E ele vai vir ao teu encontro para trazer mudanças. E a mudança não vai ser de estereótipo. Precisa ser uma mudança de mente. Precisamos ser transformados por uma renovação do nosso entendimento. O problema de Adão e Eva não era encontrar folhas para se cobrir. Era mudar a mente. Era ter uma mente renovada, ter uma mente purificada. Porque aquela mente havia se corrompido, se pervertido, e hoje, quando nós falamos de conversão, nós não falamos de estereótipos. Nós precisamos entender que a nossa mente tem que mudar. Não importa se você já sabe botar a Bíblia do braço e vir para a igreja, se você sabe levantar a mão na hora do louvor, se você sabe o evangeliquez, se você tem todos os trejeitos de um cristão. Se a tua mente não foi transformada por Deus, você continua sendo nu. Você continua nu diante dele. Porque diante do Senhor não há nada que esteja encoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que haveremos de prestar contas. Todas as coisas. Não adianta querer ter uma vida de estereótipos, de máscaras, de trejeitos. Para ouvir a voz de Deus, precisamos entender a nossa atual condição. Porque senão essa mesma voz irá nos afastar dele. E muitas vezes nós ouvimos Deus falar e por conta dessa condição fugimos. O texto avança e vai nos dizer uma característica do sentimento que Adão tinha ali. O primeiro fato é que eles estavam nus, e isso afastava eles da voz de Deus. Segundo, eles tiveram medo. O medo nos faz ter cada reação tola. Quantas vezes, diante do medo, a gente perde o discernimento e age de uma forma infantil? De uma forma tola. A gente começa a conjecturar coisas que fogem da realidade. Que foge do senso comum. É uma criança que tem medo de escuro como se fosse ter fantasmas, mas como fantasmas? E o homem, nesse momento agora, ele começa
a ter um medo que o impede de avançar em direção a Deus. Ele começa a ter um medo que ele paralisa, e de fato o medo nos paralisa. O medo faz com que queiramos estar num lugar recluso. Queremos estar, por mais que diante de medos, algumas vezes nós queremos estar no meio onde está todo mundo. Normalmente, quando alguém tem medo, principalmente criança, o que é que ela faz? Ela vai se esconder. Uma criança tem medo, ela corre para debaixo da cama. Os pais podem me dizer melhor. Quando você chega para o seu filho e fala, ó, você vai ser disciplinado. A criança começa a ter medo naquele momento. Sabe que vai vir a disciplina. Lá em casa, meu pai chamava a disciplina de Chico Doce. Era um cinto que ele tinha atrás da porta, que se chamava Chico Doce. Quando ele falava que ia pegar o Chico Doce, o medo imperava naquele momento. E a primeira coisa que eu fazia era querer me esconder. Eu tenho que me esconder em algum lugar, até que eu aprendi que não adiantava me esconder, porque um dia eu teria que aparecer, e aí apanharia. E minha mãe me deixava muito à vontade, ela nem corria mais. Ela falava, uma hora ele vem. Gente, o medo nos afasta de Deus. E o medo faz com que a gente tenha pensamentos que são ignorantes. Tem como se esconder de Deus? Adão sabia disso. Adão sabia que naquele jardim não tinha para onde ele ir. Para qualquer lugar que ele fosse, Deus ali iria encontrá-lo. Mas mesmo assim ele tentou. O salmista Davi, muitos anos depois, no Salmo 139, ele pergunta, para onde fugirei da tua face? E a conclusão é simples, não existe nenhum lugar que nós possamos estar que seja distante de Deus. Que Ele não possa ali estar, que Ele não possa nos ver. Não existe. E por mais medos que tenhamos, precisamos dar esse passo de fé e permitir que a voz de Deus chegue ao nosso encontro. Que Ele venha de fato ao nosso encontro. Não adianta. Não adianta querer se esconder ou fazer qualquer coisa. O medo não pode prevalecer sobre nossas vidas. Sabe, a diferença, muitas pessoas pensam que o oposto da fé é a dúvida. O oposto da fé é o medo. Porque por mais fé que tenhamos, em determinados momentos vamos questionar, vamos duvidar. Mas isso não impede que Deus haja nas nossas vidas. Mas o medo sim nos paralisa. O medo nos impede de estar com o Pai. E isso aconteceu nessa narrativa. E por fim, Adão, diante de tudo isso, resolve se esconder. E aí surge, talvez, a brincadeira mais antiga da história, que é o esconde-esconde. Eu não sei se você já brincou disso, mas essa brincadeira marcou a minha infância. Eu cresci num condomínio que tinha muita criança. E a gente fazia umas brincadeiras de esconde-esconde assim, com 40 crianças. E era muito legal aquilo, um monte de gente se escondendo. E a parte de maior adrenalina era aquela sensação de que alguém estava chegando e ele descobriu o seu esconderijo. E quando você ouvia aquele espaço chegando, aquela voz se aproximando, o coração batia acelerado, você entrava em desespero, você não sabia se você saía correndo para bater lá e dizer que estava livre, você ficava naquela adrenalina. Eu fico imaginando mais ou menos a sensação que Adão estava sentindo enquanto Deus se aproximava dele, lógico que numa dimensão muito maior do que essa. Isso é uma brincadeira de criança, não é verdade? O problema é que essa brincadeira tão infantil tem tomado conta da vida adulta. Quantos homens barbados ficam brincando de esconde-esconde com seus relacionamentos? Esconde-esconde de compromisso? Esconde-esconde com Deus? É aquele camarada que desliga o telefone para o patrão não saber onde está? Ou para a patroa não saber onde está? São fugas, são esconderijos, como uma brincadeira infantil. Isso vai tomando conta da nossa vida.
Tem gente que hoje é expert em se esconder. Sabe uma criança quando vai brincar de se esconder? O que ela faz? Ela bota a mãozinha no rosto. E ali ela fica invisível. Ninguém mais vê aquela criança, ninguém mais sabe quem é a criança. E é bom porque a gente estimula isso, né? A criança bota a mão e a gente faz, cadê? E ela acredita piamente que ela tem esse poder de desaparecer. Somente com as mãos em seu rosto. É como aquele mito do avestruz, né, que quando está sendo perseguido por um animal, ele coloca a cabeça em terra, fica o corpo todo para fora. Mais ou menos isso, Adão tentando se esconder de Deus. Era algo bobo, era algo tolo. Só que quando a gente para olhar para as nossas vidas, quantas vezes nós cometemos o mesmo erro infantil? De querer botar para debaixo do tapete alguns pecados, algumas mentiras, com a sensação de que Deus não está vendo. Sinceramente, somos como crianças, colocando a mão no rosto, e Deus não irá falar como os seus pais falaram na sua infância, dizendo que não está vendo, tá? Ele está vendo sim. Ele sabe aonde está. O maior problema é quando isso se torna uma prática constante em nossa vida. A gente vai sendo perito em esconder coisas, esconder. E a gente faz isso com tudo e com todos. Assim que eu casei com a Thay, a gente viveu um período de muitos aprendizados. E uma experiência que eu vivi que me marcou muito, eu queria compartilhar com a igreja. No primeiro ano da gente estava tentando se adaptar à rotina. Como eu era solteiro, eu dedicava muito mais tempo que eu dedico hoje dentro da igreja. Sabe quando você está naquele gás que você faz sempre hora extra, fica até mais tarde, vem dia de folga. Você não tinha nada para fazer em casa, estava sozinho, não tinha ninguém para dar atenção. Enfim, quando eu casei com a Thay, ela também entrou numa rotina muito pesada. Escola, faculdade pela manhã, estágio à tarde, começou a fazer alguns projetos. E a gente começou a passar pouco tempo em casa juntos. Muitas vezes a gente estava, cada um no seu trabalho. E aquelas rotinas de casa, de serviço de casa, começaram a ficar pesadas demais para nós dois, porque a gente não parava em casa. A nossa diarista ia uma vez por semana. E a gente naquela correria. Chegou um período dela entregar alguns projetos lá na faculdade. E aí começou aquele desespero, porque achava que não ia dar tempo e passava a madrugada fazendo, e aquela correria. A gente começou a fazer muitas refeições fora de casa, por conta do tempo, era mais rápido. E teve um dia que eu cheguei em casa, já tarde da noite, e ela estava muito atarefada, nervosa, tinha que entregar um projeto pela manhã, e eu fiquei procurando alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudá-la. E aí eu encontrei uma pia de pratos, linda, maravilhosa, cheia. Estava ali eu diante daquela pia de pratos. Os pratos tinham ficado de um dia para o outro, tinha mais ou menos ali umas 24 horas que aqueles pratos estavam ali, um pouquinho mais do que isso. Porque naquele dia a gente tinha ido almoçar fora e deixamos até os pratos lá, porque não tinha tempo para nada, estava uma correria. Então quando chegou a noite eu vou fazer esse favor para minha esposa. E eu comecei ali a lavar os pratos. Eu fui lavando todos os pratos, estava tudo em seu devido lugar, tudo pronto, tudo arrumadinho, limpinho. E faltava limpar a pia. Você acaba caindo sabão para um lado, aquela técnica que eu ainda não tenho, né? Você lava o prato e a cozinha ao mesmo tempo. Então, naquele momento, eu comecei a limpar a pia. E a pia tem aquela partezinha onde a gente coloca sabonete, o detergente, a esponjinha. E lá em casa, esse recipiente, esse local que a gente colocava, ele não tinha nenhuma aresta. Ele era fechadinho. E você colocava ele lá e por dentro ele era oco, mas não dava para você ver o que tinha dentro. Pois bem, no dia seguinte, na verdade no dia anterior,
ela tinha feito carne. Ela bateu ali a carne, ajeitou a carne, sujou a pia, ela limpou a pia. Só que a pia tem uma inclinação e escorreu um pouquinho do sangue daquela carne para baixo desse recipiente. E não tinha como eu ver, eu limpei a pia, eu vou levantar esse negócio para limpar embaixo desse negócio. Já havia passado 24 horas. Pois bem, quando eu levanto, subiu um mau cheiro terrível. Sabe aquele cheiro de podre? E tinha uns bichinhos que estavam começando a nascer ali. Bem pequenininho. Gente, eu tive um ataque na hora de raiva, nojo, ódio. Comecei a limpar aquilo ali com todos os produtos que tinham na casa. Eu taquei álcool, eu queria botar fogo. E aí eu comecei a ficar nervoso, joguei aquele recipiente que ficava o detergente, a esponja no lixo. E aí eu comecei a jogar um monte de coisa no lixo dentro de casa. Saí dentro de casa, pegava tudo que estava na geladeira, que era resto de comida, eu botei no lixo. Saí botando tudo no lixo, limpando a casa inteira. Não dei uma palavra com ela, que ela estava muito ocupada. E deitei na minha cama com ódio. Um ódio profundo, revoltado. Eu deitei ali naquela cama e eu comecei a pensar, eu preciso sair desse apartamento. Sabe quando você está com nojo de tudo? Eu tive uma crise de toque. Tive uma crise de toque naquele momento, fiquei... E aí, diante daquela crise, eu comecei a pensar em tudo que estava errado naquele apartamento. Eu comecei a... Mas isso. Aí eu comecei a calcular o que é que eu tenho de verba para ir morar no outro lugar. Saber se é possível esse negócio. Aí comecei a ficar com mais raiva ainda. Isso foi me deixando mais irritado. Tá? No momento da raiva, não vá fazer nenhum cálculo financeiro que isso potencializa. Então, naquele momento de muita ira, eu comecei a lembrar do meu carro lá embaixo, que ficava embaixo de uma árvore, e todo dia estava ele lá, todo melado, cheio de galho, cheio de... Eu falei, rapaz, eu preciso ir embora desse lugar, eu estou indignado, eu estou revoltado. E diante daquela ira toda, aquele ódio, eu sinto Deus falar comigo. Falar ao meu coração. E Deus escolhe assim uns momentos tão bons para falar com a gente. Eu acho que se minha mãe viesse falar comigo naquele momento, eu não ia querer ouvi-la. Porque você está com raiva. Quando você está com raiva, você não quer ouvir ninguém. E o que Deus falou ao meu coração foi algo muito simples. Por que você não tem essa mesma indignação com a sujeira que está na tua vida? Gente, eu comecei a chorar. Eu chorei. Passei a madrugada chorando. Sabe, quem vai pensar que o local onde você guarda os utensílios de limpeza vai ser o lugar que está mais podre? Quem haveria de imaginar que eu que pregava sobre limpeza, sobre vida, nesse momento precisava de uma faxina de Deus no meu coração? Tem coisas que se escondem em alguns lugares que você não faz ideia de onde estão. Isso acontece conosco. Tem coisas na nossa alma, tem alguns pecados que estão lá dentro, que são podres, que fedem. E às vezes nós simplesmente fazemos vista grossa. Ignoramos que ele existe. Limpamos em volta. Mas somos incapazes de levantar e tocar naquela sujeira, tirando tudo que é necessário. Não dá para seguir sem fazer essa faxina. Não dá para continuar tendo encontros com Deus se ela não for feita. Naquele dia eu comecei a entender que era necessário, de fato, abrir meu coração e deixar que Deus mexesse nele por completo. Não importava o quão nu eu estivesse.
Não importava com quanto medo ou raiva eu estivesse, com quanta vontade de me esconder eu estivesse. Diante da voz de Deus, nós precisamos dar esse passo. Permitir que Ele entre no nosso esconderijo. Permitir que Ele entre naquele local que você não quer mostrar para ninguém. Que você tem vergonha de falar para qualquer pessoa. E deixar que Ele limpe. Sabe, isso aconteceu há muito tempo. E a gente ficou constrangido de usar isso como exemplo. No dia eu cheguei para estar e falei com ela de manhã. E ela chegou para mim e disse, mas não conta isso não. Quantas coisas a gente não quer contar para ninguém? Precisamos ter uma vida transparente. O Senhor nos chamou para isso. O apóstolo Paulo dizia, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Se não for para ter uma vida aberta, não tem como prosseguirmos. A voz de Deus pode nos atrair, como pode nos causar tantos medos, a ponto de nos fazermos nos afastar. Mas existe uma outra coisa dentro dessa voz, que nesse momento chega para mim e para você. O apóstolo João, em uma de suas cartas, ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E a única razão para eu abrir meu coração para essa igreja e falar que dentro de mim havia coisas que precisavam ser mudadas é simplesmente por conta desse amor. O nosso Pai não é um Pai que está pronto a punir e castigar apenas. Ele quer te disciplinar com amor. Ele quer te limpar. Ele quer te dar uma nova vida. A mesma pergunta que ele fez para Adão naquele dia, eu quero fazer para você hoje. Aonde você está? Feche teus olhos, curva tua cabeça. E responde para o Senhor. Quem sabe você, durante muito tempo, tem fugido da voz de Deus. Deus tem falado ao teu coração, Deus tem te incomodado. E você tem andado por outros lugares, distante da vontade dEle. Distante dEle mesmo. Não há nada nesse mundo melhor do que a vontade do Senhor. Melhor do que o próprio Senhor. Se você tem andado distante, fugindo da voz dEle, nesse momento fala, Deus, eu estou aqui. O meu coração está assim. Seja corajoso nesse momento para abrir teu coração e mostrar o que é que está escondido. O que você não tem coragem de revelar para o seu cônjuge. O que você não tem coragem de revelar para os seus pais. O que você não tem coragem de revelar para o seu patrão. Nesse momento, abre teu coração e deixa Deus limpar. Limpar ele por completo. Deus quer falar contigo. E eu queria que nesse movimento você estivesse fazendo algo significativo de fato. Não apenas sendo conduzido pela música ou pela ministração. Que você pensasse o que é que você precisa mudar. Como é que a sua mente deveria ser. E clamar a Deus junto comigo. Rogando ao Pai por essa mudança. Senhor nosso Deus, aqui está o teu povo. O teu povo que deseja ouvir a tua voz, que deseja estar na tua presença, mas que diante de muitas circunstâncias da vida, passaram a se esconder. E hoje estão aqui abrindo o coração diante de ti, para que o Senhor mesmo faça uma faxina, para que o Senhor cause mudança em suas mentes,
para que eles possam ser renovados pelo Senhor, transformados por Ti, para que eles possam se voltar completamente para Ti, meu Pai, e que nunca mais nada venha separá-los de Ti. Assim como o Senhor perguntou para Adão aonde ele estava, o Teu povo hoje diz: estamos aqui, Senhor. Limpa as nossas vidas, nos traz intimidade, restaura a nossa comunhão, restaura o nosso relacionamento contigo, e que a partir de hoje possamos ter uma vida nova e aberta. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.